Eu sou a Marina e esse é o Give Back, um espaço criado para você se conectar com seu coração, ouvir a sua intuição e se inspirar com histórias de pessoas incríveis. Hoje eu tenho um enorme prazer de conversar com a Raquel Anon. Raquel, muito obrigada por ter aceitado o convite. E me conta primeiro onde você está. Então, eu que estou muito honrada com esse convite. Que nome bonito para o programa. Realmente é muito especial. Eu estou na Chapada Diamantina, num lugar muito especial, conhecido como Vale do Capão. Bom, e a Raquel, assim, para começar, então, só te apresentando, a Raquel, ela é formada em História e também em Jornalismo. E aí passou por uma série de mudanças e hoje ela é fundadora da Ponte a Ponte. Então, Raquel, eu quero que você comece esse nosso bate-papo contando um pouco como que foi essa tua trajetória. Nossa, é difícil contar, né, uma história de vida, né? Com 45 anos, que eu chego, né, agora, olhar para trás e contar as histórias, a gente vai ressignificando alguns momentos da nossa vida. E o seu convite me fez olhar, porque eu não costumo contar, né, da primeira pessoa a minha história. Eu gosto de contar a história das outras pessoas, né, e colocá-las na luz. E eu estou aprendendo com você. Já começa a primeira gratidão desse encontro, é poder olhar para aquilo que é tão comum, né, que faz tanto parte da gente, né? O que pode das nossas histórias inspirar e ajudar na nossa trajetória. Então, eu venho, né, nasci em Mogi das Cruzes, né, perto de São Paulo, e eu já nasci numa família espiritualista de alguma forma, né, mas uma espiritualidade espanhola católica, e com, né, uma outra parte mais com alguns rituais, com coisas de bruxa, assim, né, lembrando um pouquinho dessas histórias, mas sempre com uma preocupação social, né? A história do imigrante, a história de quem já saiu da sua terra, traz consigo algumas vontade de fazer coisas diferentes. E aí eu tive essa oportunidade, né, um pouco na Igreja Católica, de ter muito contato com o mundo social. Eu acabei indo parar com 11 anos, por conta própria, não fui obrigada, né? Achava bem gostoso aquele espaço, porque tinha pessoas que me interessavam, pessoas interessantes, e era um envolvimento que depois eu soube dar nome a isso, que era a teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base. Então eu consegui viver com as campanhas da fraternidade, com algumas coisas desse pedaço. A vida acabou me direcionando, eu achei que eu ia fazer medicina, eu queria fazer algo que eu pudesse ajudar o mundo, mas também ter um espírito de aventura, ter alguma coisa diferente. Eu sempre queria chocar em alguma coisa. Eu brincava que eu queria ser médica legista, porque eu queria pegar múmias, eu queria ser um Indiana Jones, né? Mas eu queria fazer nutrição e queria fazer uma série de coisas juntas. E aí a vida, que ela é muito sábia, ela foi me levando para outros caminhos. Eu acabei conhecendo uma pessoa, porque eu fiz uma migração, né, se é que pode falar disso, né, do catolicismo para o espiritismo, mas para um grupo espírita que é muito ligado ao processo de autoconhecimento. Eu não tenho a experiência da mesa branca e da mediunidade, como a maior parte tem dentro do espiritismo, é uma outra experiência. É o mesmo grupo que fundou o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida. Então era um processo de escola, um processo de autoconhecimento muito profundo. E nesse processo conheci uma amiga, né, que acabou me apresentando no jornalismo. Prestei 13 faculdades de medicina, mas foi no jornalismo, que foi a única que eu prestei, que eu acabei entrando. E aí eu estava naquele dilema, como a gente fica, mas e agora o que vai ser da minha vida, o que não vai ser? 6 meses fazendo o curso, mudei toda a minha história, inclusive fui fazer história, eu fazia uma faculdade, né, de manhã, outra faculdade à noite, e acabei, né, entrando nesse universo, né, da comunicação. E onde eu me encontrei, né, onde eu me achei nesse primeiro momento. E o seu trabalho, assim, acho legal quando você começa falando de você, né, com 11 anos, mas com essa parte da espiritualidade, que isso foi muito forte e ainda é. Como é que você entende, assim, Raquel, essa
qual é o lugar que a espiritualidade ela ocupa na tua vida? Um espaço muito grande. Ela tem um espaço dentro de mim muito profundo. E é gostoso usar o termo espiritualidade, porque mais do que os caminhos, né, sejam, né, a católico, ou seja, o espírita, tem algo que está além disso, que está além desses nomes. Eles apontam, né, pelo menos no meu caso, e eu vejo isso em muitos momentos, né, eles apontam alguns caminhos, te ensinam algumas coisas, mas vem muito daquilo que você está buscando dentro de si. E para mim é interessante porque era uma busca aos 11 anos, né? E aí eu tenho outras coisas que acontecem antes desse tempo que mostram essa vontade de achar o que estava além dessa vida, né? O que está além daquilo que a gente consegue enxergar. Foram os primeiros passos, foram esses primeiros momentos, mas sempre com uma preocupação, né, de que o que eu vou fazer no mundo? O que vai ter nesse lugar? Então, era uma espiritualidade, mas uma espiritualidade ativa, uma espiritualidade ou um jeito de ser, um transcendente, algo que estava além dessa aparência, eu sei desse nome Raquel, né, que estuda numa determinada escola, que faz uma determinada faculdade, que depois vai trabalhar num determinado lugar, mas aquilo que era eu, né? E aquilo que eu estava vendo nos outros, porque também isso é muito importante. Além de mim, olhar o que eu estava ali buscando, o que os outros tinham, o que esse outro me chamava para estar junto com ele. Né? E aí são outros mesmo. Tem um S aí, eu brinco que eu fui criada na rua, e sempre o outro, sempre o diferente é o que mais me atraía, né? O que estava nesse outro lugar. Então, toda essa espiritualidade, esse conhecimento, aprender com o outro, conhecer a sua vida, o que ele estava, foi me trazendo esses elementos. E esses espaços, aí eu sou muito feliz, né, tanto um quanto o outro, e depois os outros caminhos que fui fazendo, né, aí quando eu entra a Brahma Kumaris, outras formas de exercitar, e vou usar esse termo que eu acho que é mais próximo, de exercitar essa espiritualidade, ela vai ficando mais sublime. Então, ela tem o seu momento de interiorização, de silêncio, ao mesmo tempo que tem um momento com o outro, de fazer com o outro e achar, nossa, não está tão legal aqui, o que a gente pode fazer para transformar? Então, o meu chamado de transformação, né, aquilo que eu queria transformar, ela já vem, né, com esse espaço da verdade, dessa busca da verdade, ao mesmo tempo que eu quero fazer com o outro. O que nós vamos fazer juntos? E você, assim, teve algum momento que você consegue lembrar, assim, bem claro, assim, que você estava em algum momento da tua vida que se você gerou esse desconforto, que você não estava se sentindo completa e que isso despertou uma mudança? Olha, eu acho que é mais fácil falar de todos os momentos que eu me senti assim, porque eu acho que o caminhar sempre me levou para esse lugar. Né? Tem vários desconfortos, né? O desconforto que mexe, que me empurra para algum lugar. Eu lembro um forte com 19 anos, que é justamente nesse momento do jornalismo, né? Que muda esse jornalismo de transformação, né? Que eu vou para a comunicação. É um momento que eu estava muito triste, porque eu estava fazendo um monte de vestibular para medicina, aquela coisa, mas não estava legal, estava sofrido, não conseguia. Eu tinha ido, inclusive, melhor no ano que eu não tinha feito cursinho do que no ano que eu tinha feito cursinho. E aí, sei lá, vamos chamar de espiritualidade, vamos chamar quem é o anjo da guarda, né? Fechou uma porta, começou a se fechar nas portas, né? E abriu essa janela que foi o jornalismo. E aí fez essa transformação e foi uma grande mudança, mas uma que eu sinto muito, né? E aí, né, como jornalista da Folha, por 11 anos da minha vida, né? Então, eu me formei em jornalismo e história, na sequência fui trabalhar, né? Para quem tem essa espiritualidade, falar que eu trabalhei no Notícias Populares assusta, não é uma coisa fácil, mas é um dos lugares que eu tenho mais orgulho de ter trabalhado. Eu trabalhei no último ano de vida do Notícias Populares. Sim, era um jornal que espreme e sai sangue, tinha todas aquelas tragédias, mas foi aquilo que me permitiu ter contato com uma realidade que a gente muito fácil de acreditar. Então, eu pude, no papel de repórter, né, iniciando a minha carreira, entrar em favela, ver chacina, avião, todas as coisas que vocês imaginam, junto
ponto de vista em que eu buscava as histórias humanas. Então, isso para mim foi uma tremenda escola, e porque também tive pessoas do meu lado, acho que essas são as curiosidades, né? Pessoas que hoje são super famosas aí na mídia, né? Trabalharam, passaram de alguma forma pelo Notícias. Então, eu tive esse contato, né? Foi muito legal. E aí, né, o Jornal da Folha de São Paulo, eu fui trabalhar, né, na Folha de São Paulo esse tempo todo. Então, era muito legal, porque tinha jornalismo, mas eu tinha todas essas outras coisas, né? Então, eu tinha o jornalismo, aí eu fui convidada para fazer um jornal espírita, que eu fui editora de um jornal chamado Trevo por mais de 10 anos. Então, eu tinha mais esse segmento. Me envolvi com sustentabilidade, que era a minha causa, né? Era mais meio ambiente do que quando eu comecei, né? E depois foi essa transformação. Então, eu tinha o grupo da rede de jornalistas ambientais, tinha esse, que era uma terceira coisa. Aí eu tinha uma família, era uma quarta coisa. Aí entrou a Brahma Kumaris, né? Estou dando os nomes, mas o que eu estava buscando? Era meditação, com tudo isso que eu fazia, era tentar ser uma pessoa mais calma. Né? Então, era a busca de aprender uma meditação, e o Raja Yoga é uma meditação que eu tenho muita afinidade. Conheci a Brahma Kumaris, aí ficou uma quinta, assim, e eu ia acumulando essas coisas todas. Aí chegou, já que você está falando de crise, chegou o momento da crise, era muita coisa, estava compartimentada em várias raquéis. Né? Então, em cada lugar eu exercitava uma coisa. E cada um funciona de um jeito, e o meu funcionamento eu fico doente. Né? O corpo não aguenta toda essa... Ele começa a mostrar que, olha, não está dando, não está dando. E eu estava naquele momento assim, gente, pelo amor de Deus, também não vai ser... Eu quero juntar tudo isso, quero fazer uma coisa só que me leve, né, para esse... Né, por que eu não consigo ser uma pessoa, essa pessoa que eu sou em todos os lugares? E aí é que entra, né... Eu estava num retiro da Brahma Kumaris e conheci uma pessoa incrível chamada Judy Rogers, né, que estava falando do IVE, de Imagem de Vozes de Esperança. E nesse grupo tinha uma moça que tinha acabado de voltar de Findhorn, da Escócia. Então, ela contou como era e tudo mais. Eu falei, nossa, mas que lugar incrível, sustentabilidade, fala inglês, tem espiritualidade, tem tudo, assim. Nossa, eu queria estar lá. E a vida, não me pergunte como a vida fez isso. Puf, abriu, né, a Folha me deu um sabático, eu fui para um sabático, quase tudo pago, para a Escócia, né, fazer esse processo de transição de vida. Então, era um momento, né, hoje eu vou contar sorrindo, mas é que foi aquele momento duro de introspecção, que eu não sabia o que ia ser, já não estava satisfeita com aquilo que eu tinha, estava tudo confuso, tudo muito difícil, mas foram aparecendo pessoas, situações que iam me dando como farol, elas iam me colocando assim, olha, vai por aqui, vai por ali, vai por não sei o quê. E aí fiz esse processo de imersão, né? Eu fiquei 4 meses nesse lugar. Foi um processo de resgate, inclusive de resgate da minha história pessoal, né? Eu sou imigrante espanhola, né? Fiz desse grupo e voltar para ir para a Espanha, saber que o tempo todo a minha vida foi essa, né? Com meus primos. Então foi aquela viagem que, quando eu voltei, né? Eu já estava pronta, né? Já tinha feito a minha jornada da heroína, né? Já estava pronta para vir para ponte a ponte, né? O que seria esse criar a ponte a ponte, né? E aí eu já estava envolvida com o empreendedor social da Folha. Aí o meu sócio hoje, né, o Cássio, estava voltando de um programa, uma visita de avaliação do Lars Grael, do Axel Grael, né, que é o náutico, estava na Pontinha Niterói, né, e aquele convite, né, olha, a gente precisa ajudar esses loucos a salvarem o mundo, vamos tomar um café e ver o que a gente pode fazer? E aí veio a ponte a ponte. Então, que delícia! Então, conta pra gente, né, o que é a ponte a ponte? O que vocês fazem? Né? Quem é o seu cliente? Que diferença? Nós são as pessoas que querem mudar o mundo. Esses são os nossos clientes. São as pessoas transformadoras, são as pessoas inquietas, são as pessoas que têm algo dentro de si que precisa entregar para o mundo. Né? Mais do que empresas, né, copyright, a gente trabalha com as pessoas que estão lá dentro, as pessoas que querem realmente fazer alguma coisa que faça transformação. Eu posso falar da ponte a ponte, né? Nós somos uma consultoria, acho que o modelo é mais próximo, né? A gente é um empreendimento social,
por conta do prêmio da Folha de São Paulo, a gente já tinha conhecimento desse termo. Então, foi possível a gente criar uma empresa com propósito social, né, com propósito de realmente fazer transformação. E aí, claro que a gente foi aprendendo o que a gente ia fazer no mundo, porque começamos assim, achando que fazendo uma junção, ó, a gente sabe fazer mais ou menos isso, os empreendedores sociais, né, ou as pessoas que estão à frente disso precisam de outras coisas, a gente fez um match ali e começamos a atuar no mundo. E, sei lá, o anjo da guarda falou assim, olha, você tem muito trabalho, estão se propondo a isso, está aqui. A gente começou uma empresa com pessoas nos contratando, já com o prêmio da Folha e com um empreendedor, né, que hoje não está mais entre a gente, que foi o Roberto Kikau, foram os nossos, a Patrícia Trudes da Veiga e o Roberto Kikau, foram as duas pessoas que contrataram primeiramente a Ponte para esse trabalho, né? E aí a gente foi aprendendo, né? Hoje a gente conta que a gente faz a qualificação do investimento social privado, que é o nome do, né? A gente pega esses recursos que são destinados à área social para levar, né, para as iniciativas que estão em transformação. Os recursos de empresas, né, Raquel? Recursos privados. Recursos privados. É isso então, que a empresa tem um foco, por exemplo, ou social ou ambiental numa determinada área, e aí vocês ajudam, por exemplo, a desenhar um edital e depois faz a seleção dos melhores projetos para amplificar o impacto da empresa. É isso? Isso, e mais algumas coisinhas, porque a gente achou, no começo foi isso, porque a gente foi reconhecido nesse lugar, porque qual foi a nossa descoberta, né? Que um prêmio poderia servir para qualquer coisa menos levantar uma taça, né? Então não é só o dia da celebração, o prêmio com o processo que a gente ajudou, né, a desenvolver dentro da Folha, né, naquela ocasião, né, de investigação, de olhar esse grupo, conhecer tantas pessoas, ver, né, dar uma chancela para ela, olhar depois essas potencialidades, como é que a gente poderia fazer o cruzamento, a ponte a ponte não é à toa, né, porque são essas conexões, né, que a gente vê, né, que são realizadas no mundo, que podem aumentar, né, o potencial, que podem realmente fazer a transformação. Foram essas descobertas que a gente começou, foi mais conhecido. E aí a gente descobriu que isso era uma ponta, né, desse lugar, né? Então a gente, né, faz avaliação, né, de resultados, avaliação de impacto, a gente toma cuidado porque tem muita coisa atrás disso, né? A avaliação, ela não pode ser nunca punitiva, a avaliação é para a gente ajudar, né, a achar o nosso rumo, a melhorar processos e inspirar outras pessoas. A gente começou também, né, falando da potencialização. Eu não quero só o dinheiro, né? E a gente foi escutando isso por muito tempo. Não é só o dinheiro que eu quero de você, eu quero ter contato, eu quero conversar, eu quero trocar ideias, né? Eu não sou beneficiário, né? Eu não estou só fazendo aqui um favor, eu sou coitadinho. Não, nós temos interesses em comum, a gente está mudando, a gente pode fazer, o que a gente vai poder colocar, né? Traduzir as linguagens da empresa e da outra ponta, que também é seu consumidor, que também é está envolvido em outros lugares, né? A gente não tem uma relação unilateral, a gente tem uma relação de muitas posições. Nossa, eu amei isso que você falou agora, porque às vezes, né, quem não conhece, né, pode achar, né, a empresa é a poderosa, né, que tem o dinheiro, o outro é um coitado que está lá tentando sobreviver no teu negócio de impacto, mas não, né, o bonito é esses mundos hoje ainda muito diferentes, né, às vezes quando você não consegue viver 100% do impacto dentro de uma organização, mas que como essa troca, que eu imagino que você deve ter já histórias assim para contar de alguém vivendo numa empresa e falando nessa experiência com um empreendedor ou com alguém que fundou uma ONG, do quanto isso impactou. Você tem algum caso para falar para a gente? Eu vou lembrar de você, Marina. É que a gente está contando, né? Hoje. Marina, você. Né? Porque, olha só, acho que teve um momento nosso, entre eu e os meus sócios, né? A Vanessa, a Cássia, a gente começou com uma empresa com 8 sócios, agora nós somos em 4. Teve um momento nosso de crise, porque a gente também veio com os modelos mentais nossos, porque a gente sabia. E teve um momento de crise, nós falamos assim, gente, a gente não é divã, a gente não é psicólogo, o que a gente faz? As pessoas chegam aqui na vida da gente desabam.
né? Por quê? Que elas querem mudar o mundo, que elas estão dentro das empresas e ninguém entende o que eu estou fazendo. Quando eu falo de social, todo mundo me acha um bicho. Nossa, mas eu sou empreendedor social. Nossa, eu tenho nome para isso que eu faço, porque todo mundo sempre me chamou de louco ali na esquina, né? E às vezes eu estou lá, né? Estou passando os perrengues, eu choro, eu estou com dificuldade, fico noite sem dormir, porque eu quero fazer a transformação, eu não sei o que é ainda, mas tem alguma coisa que eu posso fazer diferente disso. E são essas pessoas que a gente acaba se aproximando. Então, elas estão nas áreas de responsabilidade e sustentabilidade de uma empresa, estão à frente de institutos, estão montando as suas organizações, ou estão numa rede, ou se estão numa IG, estão tentando fazer algo diferente. Então, isso está cruzando com a gente. E cada um vai contando a sua história, porque que tem? É um ser humano que tem uma história linda interna, que tem sonhos. Acho que mais do que a gente fala de dificuldades, não, tem sonhos. Eu também quero outra coisa no mundo. E aí eu lembro de você, Marina, porque foi assim, né? Nós estávamos no encontro de mulheres, né? Dentro, né? Promovido pela Fundação Humanity, a gente estava naquele espaço gostosinho ali na Vila Madalena, que era fechadinho. Era a casa da School of Life, né? E a gente estava ali, de repente, estamos lá, as duas comendo, tomando um café, né? E você contando do seu processo, o que você estava vivendo naquele momento, né? Como é que estava sendo, né? O que você estava enxergando, quais eram os seus incômodos, né? E é gostoso poder enxergar que aqueles incômodos que você foi contando naquele momento eram as suas pérolas, né? Eram as pérolas que você estava começando a produzir e que trouxeram para esse momento que vocês estão hoje. Mas quando eles estão lá e estão entrando aquelas areiazinhas, elas são doloridas, não tem, né? Ou às vezes nem tão doloridas, às vezes elas são mais assim provocativas também. Falar assim, você está muito acomodado, né? Dá aquela picadinha. E é isso que é gostoso, porque a gente acha que isso vai acontecer só uma vez na vida, ela não acontece. São processos que, né, em determinados momentos, né, tem um momento de estabilidade, de chegar, de ter uma tranquilidade, né, de conquistar, né, de viver aquela conquista, mas quando chega um momento que tudo aquilo que tinha para a gente aprender terminou, a vida ela dá um jeitinho, né? Aí você pode chamar a espiritualidade anjo da guarda, né, o outro, enfim, ele vai dar uma cutucadinha e começa, né, a achar, olha, tem mais um pedacinho aqui que é interessante para o seu crescimento. Você pode ampliar um pouquinho mais a sua visão desse lugar, pode ir um pouquinho mais, né? E essa é a beleza da vida, né? Ela não é fácil, ela é difícil, sim. Ela tem, né? A gente está vivendo uma travessia aqui, né? Com a Covid, com outras coisas, né? Com esse mundo de desestruturação, né? De muitos modelos que a gente tinha, de sistemas que estão, mas ao mesmo tempo são as oportunidades que a gente tem para olhar e, né? Tem uma oportunidade aqui, tem pessoas bacanas do teu lado, né? Tem gente que está nessa trincheira também, que começa a conversar e se juntar, né? E colocar essas forças em prol da construção de um lugar novo. Então, essa é a beleza da vida, né? Isso quando a gente começa a enxergar e olhar isso, né? Com olhos de ver, né? A luta vale a pena, né? Você segura os momentos difíceis para chegar num lugar muito mais bonito. Maravilhoso. Adorei a parte do olhos de ver, né? Pronto para enxergar mesmo, né? O que tiver para aparecer. Você tem uma clareza, assim, Raquel, assim, qual que é a tua missão, assim, de vida? Você já tem isso claro, assim, qual o papel? Por que você existe? Você já chegou nessa conclusão? Pelo menos hoje. Na verdade, eu cheguei a essa conclusão antes e agora eu estou desmontando essa conclusão. Eu estou desmontando. Acho que essa é pior. Acho que essa é pior. Você acha que já chegou e aí tem que desconstruir de novo. Tem um momento, uma vez escutei, isso foi dentro do ambiente, eu não li o livro. Era um livro de um cara que chegou no Polo Norte. Então, era a busca para chegar no Polo Norte, colocar a bandeirinha e tudo mais. Então, chegar no Polo Norte, né, nos extremos da Terra, não é uma tarefa que você só vai lá, pega Não, é muito difícil, né? E tem uma característica que a gente não pensa, né? E aí, essa característica que leva esse explorador, né? Ele vai lá, chega no Polo Norte, coloca a bandeirinha, e aí ele vai dormir,
ele deve estar muito cansado, quando ele acorda, diz que tem um outro cara do outro lado com uma bandeirinha também. Ele falou, mas como assim? Eu estou aqui, eu cheguei no Polo Norte. Eu falei, não, eu acabei de chegar, agora o Polo Norte está aqui. Então, nem aquilo que a gente tem como meta, esse lugar, ela é móvel, ela mexe, ela muda. Mesmo na hora que você está chegando ali, que você acha que agora, ufa, eu vou colocar, né, a minha bandeirinha, né? Eu conquistei esse lugar, ela muda. Então, eu estou vivendo esse processo atualmente. Eu estou num processo de, poxa, conquistei, cheguei em lugares incríveis, estou num lugar incrível, né? Um brinco dessa, né, de poder, mas tem outras coisas que me atraem, tem outras coisas que me chamam também. Mas uma coisa que ficou para mim, né? O que eu vim fazer, né? Eu sou aquela que vem para construir as pontes, aquela que vem para ajudar os sonhos a serem realizados. Maravilhoso. E agora, eu queria retomar um pouquinho o momento, né, que a gente se conheceu. Esse programa, ele chama Give Back, né? Então, ele foi criado, a primeira ideia era retribuir o tempo que pessoas como você dedicaram a mim, né, contando a tua trajetória, e aquilo me inspirou de muitas maneiras diferentes, a olhar para dentro, a entender que essa dor que a gente sente faz parte do processo, e a ter coragem, né, de tomar decisões e atitudes, porque vale a pena. E eu lembro que na tua história, foi isso que eu senti naquele nosso encontro, que você compartilhando o que tinha acontecido com você, e eu lembro muito claro que você chegou para mim e falou assim, Marina, não importa que você não tenha as respostas ainda, mas é maravilhoso esse momento de você estar aberta e de explorar e de conhecer várias pessoas. Eu nunca imaginei, naquele momento, que foi mais ou menos há 7 anos atrás, que aqueles encontros poderiam se transformar hoje no Give Back, né? Que a gente pudesse contar num espaço, eu hoje morando em Hong Kong, você no Brasil, a gente literalmente em lados opostos do mundo, e a gente puder ter um espaço de compartilhar essas histórias. A minha grande inspiração é que essas histórias se multipliquem e que as pessoas consigam se reconhecer nas suas dores e também buscar a sua própria mudança. Então é esse meu give back para você. Eu quero muito agradecer o teu momento, o teu carinho e abertura que você teve comigo naquele momento. E aí eu queria te falar para quem que você gostaria, agora é o seu momento de dar o seu give back. Quem que na tua vida, se você pode falar nesse momento atual, que foi uma pessoa que realmente fez a diferença para você? Nossa, é difícil. Primeiro, eu já agradeço você por essa oportunidade, porque são raras as vezes que a gente consegue agradecer aquela pessoa, aquele momento, aquela fala que ajudou no nosso caminho, que foi o farol. Eu não consigo falar de uma pessoa, mas desse momento, e por estar aqui, eu vou falar de 3. Que é a Vanessa, a Camila e o Cássio, que são os meus sócios. Sem eles, a gente não teria a ponte. E aí é um processo de 10 anos, né, de muita coragem, de muita vontade, de muita força para que aquilo que a gente se colocou como propósito, né, chegasse até aqui cumprindo, né, aquilo que a gente se propôs. Então, esse é meu give back. E para você, Marina, por ter me dado a oportunidade de contar um pouco da minha história. Maria, queria estar aí do teu lado para te dar um beijo e um abraço. Eu também, mas vai falando, teremos oportunidades disso, com certeza. Muito, muito obrigada.